Quero agradecer a Deus, continuadamente também, ao nosso pastor José Wellington, pela oportunidade que me concede de poder estar aqui, participar da escola bíblica e também a oportunidade de ouvir, aprender, também de poder transmitir um pouco da palavra de Deus para nós. O obreiro e o relacionamento com seus companheiros. Na carta aos Efésios, capítulo 4, versículos de 1 a 6, a palavra de Deus nos diz assim: Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Tive a oportunidade de falar para os irmãos que lidar com pessoas, lidar com gentes, não é fácil. É complicado. E expliquei para os irmãos que às vezes nós pensamos que estamos acertando e não estamos acertando. Porque cada cabeça é um mundo. E tem dias que nós não nos compreendemos a nós mesmos. De maneira que manter um bom relacionamento não é muito fácil. Principalmente quem está à frente, como líder, em qualquer órgão ou setor da igreja. Eu tenho um filho que coopera comigo, serve ao ministério. E eu digo para ele: você sabe que muitas vezes eu viajo só, outras vezes escolho um outro companheiro, às vezes viajo com outro, algumas vezes com a minha esposa e outro companheiro, para evitar que se diga assim: o pastor só anda com fulano. Tudo que ele faz é com fulano.
Porque é difícil manter um bom relacionamento com os companheiros. A minha mãe era uma senhora que não tinha educação secular, mas ela me dizia: meu filho, o sangue é quem faz mal ao corpo. E hoje eu estou entendendo. Por mais que a gente procure acertar, não acertamos. O nosso trabalho lá não é tão grande como aqui em São Paulo. Mas eu admito que as dificuldades que surgem aqui, surgem lá. E às vezes quando eu me aperrei, eu digo: o diabo é um só em todo lugar. Provoca um, inquieta outro, tira a tranquilidade do outro. E o pastor tem que, de uma forma educada, contornar toda a situação. Não pode se apresentar de cara feia, aborrecido, triste, que alguém diz logo: o que é que o senhor tinha ontem? Aí às vezes eu digo: eu tenho o direito de adoecer, ficar triste, me aborrecer. Eu sou humano também. Aí um dia eu saí de casa e saí assobiando. Aí o menino parou assim e disse: pastor, assobia? Eu digo: pastor é gente, meu filho. Pastor assobia também, pastor é gente. Que alguém pensa que nós somos um santo de auréola, né? Não. E os irmãos, imaginem a nossa luta para manter esse bom relacionamento com os companheiros. Paulo, apóstolo, disse: rogo-vos, pois, irmãos, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, há uns 3 anos atrás, lá na cidade onde trabalho, terminamos o expediente de 2 horas da tarde. E quando eu desci, estava uma irmã e disse: pastor, eu preciso falar com o senhor. Eu disse: a irmã me dá um tempinho para me ir em casa, eu volto rápido, porque o combustível daqui se acabou. Ela disse: eu preciso falar agora. Eu digo: um instantinho, eu vou em casa e volto. Ela já era de muita idade. Eu digo: eu volto já, minha filha, senta aí, eu volto já. E eu fui em casa, comi rapidamente, e quando voltei, a irmã já não estava mais. Eu disse: pronto, um problema para mim. Porque o nosso povo, eles querem que nós estejamos 24 horas à disposição deles. E tem deles que quando chegam em nossa casa: pastor, está dormindo? Aí eu digo: não, eu estava ali esperando. Pronto. Para poder manter este bom relacionamento. Fiquei preocupado com aquela senhora. Eu disse: eu preciso atendê-la.
E dei assim uma observada assim, diga, eu sei qual a congregação. E na terça-feira eu parti para aquela congregação. Quando ali cheguei, desci do carro. Por incrível que pareça, Deus marcou o encontro dela comigo na porta da congregação. E eu fui chegando e disse, a paz do Senhor. Se agora, não é? Eu disse, mas eu voltei ontem. Ela disse, o combustível daqui tinha se acabado também. Eu digo, então deu certo. Se acabou o combustível aqui e lá. Em que posso ser útil? Aí ela me apresentou o que precisava. Eu digo, já está resolvido. Posso entrar para cultuar a Deus? Ela disse, claro que pode. Então, a gente vê que não é fácil hoje. No tempo que nós abraçamos a fé, aceitamos o Santo Evangelho, hoje há uma diferença muito grande. O Senhor não mudou, Ele é o mesmo, mas o povo mudou. Parece que o temperamento está mais acelerado, o povo exige mais. E para nós mantermos este bom relacionamento, só a graça de Deus em nós. Rogo-vos, pois, eu preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação em que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão. Há poucos dias um irmão chegou no gabinete do pastor e disse, preciso falar com o senhor. Pois não, meu filho, entra. Aí o irmão entrou, fechou a porta, disse, eu vim dizer umas coisas que o senhor precisa ouvir. Não lhe vejo na escola dominical, somente nos cultos de doutrina, mas o resto dos dias é no meio do mundo. Eu estou por aqui e sabia que o senhor agora vai apanhar? Aí regaçou as mangas assim. Aí o irmão disse, Jesus, o que é que eu faço? Aí o senhor disse, bata no birô com força. O irmão fez, pum! O que foi de copo de Bíblia sacudiu lá fora e ele caiu endemoniado. O irmão foi lá e disse, sai demônio. Ele levantou-se, meu pastor, me deu um abraço, o senhor é um anjo, é uma joia. Foi Deus que ele enviou para aqui. Com toda a humildade e mansidão. Porque os dias que nós estamos vivendo são maus, difíceis, trabalhosos. E porque às vezes saímos de casa carregado de tanta coisa e às vezes não cumprimentamos um irmão, ele pensa que nós já estamos desprezando ele, não consideramos ele, ele não é visto. Mas não é isso. Nós precisamos pedir a Deus diariamente, Senhor, dai-me da tua graça para manter um bom relacionamento com os meus companheiros. E o apóstolo Paulo pediu com toda a humildade e mansidão. Precisa haver isso entre nós, humildade e mansidão. Porque hoje nós estamos vivendo com um pessoal estressado, envenenado.
que por qualquer coisa é uma complicação. Eu estou sendo desprezado, não estou sendo considerado. E daí nós precisamos manter este equilíbrio. Eu trabalho com alguns companheiros e quando às vezes eles não ligam para mim, eu ligo para eles. Foi o que houve? Não me ligou mais. Não, foi que eu esqueci. Bom, a gente precisa estar afinados. Não se esqueça que nós temos responsabilidade com esta grande obra. Nada melhor do que procurarmos tratarmos os outros bem. Não faz muito tempo recebemos lá em João Pessoa o pastor Shed. E ele foi entrando na nave do templo e disse assim: Senhor, domina o meu ego. Aí eu coloquei na minha caderneta: domina o meu ego. Para que, Senhor, dominar o ego? Para que eu saiba tratar bem os meus companheiros. Todo mundo quer ser tratado bem. E nós precisamos retribuir este tratamento que recebemos. Eu ouvi certa feita um irmão dirigir-se a Deus dizendo: Senhor, eu quero que tu me trate hoje como eu tratei o meu irmão ontem. Já pensou você orar a Deus pedindo a Ele: Senhor, eu quero que tu me trate hoje como eu tratei o meu irmão ontem? Na congregação, na escola dominical, no coral, no círculo da oração, na campanha de visita. Eu quero, Senhor, que tu me trate hoje como eu tratei ontem o meu companheiro. Nada melhor do que retribuirmos o tratamento que recebemos. Um tratamento cordial, gentil. Um tratamento de cristão. E por incrível que pareça, nós estamos vendo, numa escala muito grande, esse tratamento desaparecendo do nosso meio. Se alguém, por misericórdia de Deus, galga uma posição maior, ele já quer desprezar o menor. Passa de largo, não cumprimenta, não fale com ela, não fala com ele. Um aperto de mão, fala muito alto. E nós precisamos conservar isto. Este bom relacionamento com os nossos companheiros. Eu quero chamar a atenção para um versículo da Bíblia que está na carta aos Gálatas, capítulo 1, versículos 15 ao 18. Mas quando aprouve a Deus que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça,
revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios. Não consultei a carne nem o sangue, nem tornei a Jerusalém para ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez para Damasco. Depois, passado 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. Há obreiros que ainda não passaram pela casa de Pedro. Precisa passar pela casa de Pedro. Dormi na esteira de Pirpiri, dormi na esteira de Pirpiri, porque pescador não tem colchão de mola. Amém? Precisa passar pela casa de Pedro para se identificar com ele. Comer batata com caico seco. Já viu falar em caico seco? É, sim, senhor. É aqueles peixinhos bem pequenininhos. Porque tem a piaba, tem a sardinha, tem o caico seco, tem vala me deu, mamãe me dê mais um, mulher de cambiteiro, pior sem ela. E Paulo disse: eu passei 15 dias na casa de Pedro. Eu me identifiquei com Pedro. Eu passei 15 dias na casa dele. Precisamos manter esse relacionamento bom. Tem dia que eu digo lá aos companheiros: hoje eu vou lá para a marcação. Eu quero me sentar num cepo de madeira. Eu quero me identificar com aquele obreiro, aquele companheiro. Eu não como peixe, mas quando eu chego na casa deles, eu digo: olha, ou um ovinho de capoeira, ou um pedacinho de carne de charque. Mas não me aperrei, não. Porque tem dele que diz: pastor, tem um peixe desse tamanho para o senhor. Eu digo: meu filho, pelo amor de Deus, quer que eu vá embora? E Paulo disse: eu passei 15 dias na casa de Pedro. Nós precisamos ter essa experiência com o obreiro mais humilde, que muitas vezes não tem algo especial para nos oferecer, mas ele mantém este bom relacionamento. Chegou o meu pastor, é mesmo que dizer: chegou Jesus. Porque o pastor é o anjo da igreja. Eu ainda sou do tempo que as crianças dos crentes, quando via o pastor, se dirigia a ele e dava a bênção: bênção, pastor. Hoje é que a coisa está mudando muito, porque está faltando a falta de respeito à autoridade delegada por Deus. E quem despreza o seu companheiro peca. Mantenha este bom relacionamento com seus companheiros. Paulo disse: quando o Senhor se revelou a mim para anunciar a sua palavra, o seu evangelho, eu fui para os bosques da Arábia.
nem tornei a Jerusalém. Voltei para Damasco. Depois, passado 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. Você já passou um dia na casa de Pedro? Precisa passar pela casa de Pedro. Aquele velho amigo do começo da sua crença, que dividia com você as alegrias e os momentos de sofrimento. E nunca mais você foi na casa de Pedro, mas hoje o Senhor te lembra, você precisa voltar a passar na casa de Pedro. Voltar a manter aquele bom relacionamento, aquela velha amizade. E eu quero lhe aconselhar, não deixe de forma nenhuma a velha amizade. Se você conseguiu novas, mantenha, mas não esqueça a velha amizade. Porque alguém, quando ele faz uma nova amizade, ele esquece as velhas amizades, os velhos amigos. Volte à casa de Pedro e diga para ele: eu sou aquele velho amigo. Aleluia! Quero manter o mesmo relacionamento com você. Eu me lembro que você repartiu o pão comigo. Quantas vezes, quando eu não tinha oferta para colocar na salva, você tirava do bolso e dizia: coloca aí. Está lembrado disso? Eu não vou perguntar que tipo de palavra é essa, o Senhor da Seara sabe. Ele sonda os nossos corações, Ele nos conhece, Ele sabe de onde nos tirou, da caverna, da pedreira do mundo, do lixo, e nos colocou aqui no lugar de príncipe. Porque só quem tira do lixo é papai. E isso perturba e contraria muita gente. Mas ele ainda continua tirando do lixo e colocando no lugar de príncipe. E alguém diz: aquele lugar era para mim. Não era não, senhor. Agora, se a gente ficar importante aqui, ele pega daqui e volta para o lixo. Ele cria uma maneira da pessoa se embaraçar para voltar para o lixo. Porque eu coloquei ele no lugar de príncipe. É Deus quem coloca. Quem sabe quantas águas nós já fomos lavados e o polimento que Ele deu. Esfregou mesmo para tirar a sujeira. Disse: agora fique aqui, você é príncipe. Para se cumprir o que está em Gênesis 23:6. Príncipe de Deus
eis no meio de nós. Deixai-me dizer, há uma presença de Deus muito grande nesta escola. Procure manter esse bom relacionamento. Porque de todas as formas o inimigo procura quebrar, desfazer uma velha amizade. Este bom relacionamento. Principalmente todos nós que aqui estamos, que podemos errar, fracassar, se desequilibrar. Porque a Bíblia é muito sábia quando diz: aquele que cuida estar em pé. Não é o que está, aquele que cuida estar em pé. Olhe, não caia. Mas se chegarmos a sofrer uma canelada pelo inimigo, precisamos de alguém que use de misericórdia. Aparece logo muita gente e diz: é para degolar, arrancar o pescoço. Mas não é assim não. Você sabe o investimento de Deus na vida do obreiro? Quantos anos o Senhor investiu naquela vida? Pastor, tenha um pouquinho de paciência comigo. Deixa eu dizer o que está sentindo a minha alma. Aqui estão os obreiros. Comida de obreiro é diferente. Alguém quer salada de fruta? Não é salada de fruta, não. É mocotó com cabelo e com tudo. Precisa-se de mostrar compaixão. No livro do profeta Jeremias, capítulo 31 e versículo 3 está escrito: há muito que o Senhor me apareceu. Não é de agora não, essa intimidade de Deus com a gente, não é com agora, não é agora não, isso faz muitos anos. Muitos foram alcançados na infância, quando Deus falou: vou te fazer um obreiro da minha seara. Estou te chamando para a minha obra. E desde que ele falou isso, que a perseguição começou. Mas Deus não tem te deixado só. Cante! Fizeram de tudo, investiram de toda maneira contrária, mas Deus tem te sustentado como um varão de guerra.
Levanta a tua cabeça, ergue a tua voz, exalta o teu Senhor. Deixa-me dizer-te nesta tarde: o que é teu e ninguém toma. Pode fazer o que quiser, não vai conseguir. A ordem já está determinada por Papai do céu. Tu és o meu martelo, as minhas armas de guerra. Lembro-me de um dia, os irmãos sabem que a misericórdia de Deus triunfa sobre o juízo. Quem não está com o peso da responsabilidade, acha que deve fazer como ele pensa, mas não é assim não. Seu carro está fazendo piruleta na estrada porque está sem peso. Mas eu duvido, um carro carregado, ele sai gemendo. Chegou minha hora. Meu Deus. E eu lembro-me de alguém que sofreu um desequilíbrio. Aquele que cuida está em pé, olhe. A Bíblia diz assim: aquele que cuida está em pé, olhe, não caia. Mas eu lhe pergunto, se fosse seu filho, o que você faria? Mandaria cortar o pescoço ou ia pedir misericórdia? E naquela oportunidade foi dita: nós vamos ajudar. Mas ajudar como? Ajudar. Sabe o que é ajudar? Ajudar. Quem já foi ajudado na vida espiritual aqui? Quem já foi ajudado? Então aprenda a ajudar também. E alguém se levantou e disse: não é digno de ajuda. O pastor disse: você não sabe da missa, 1/3 ainda. 1/3 você não sabe da missa. E perguntou aos companheiros: eu ajudo? E os companheiros disseram: ajude. Misericórdia quero, diz o Senhor, e não sacrifício. E a Bíblia nos ensina: em todo tempo ama o amigo. Eu quero ver o irmão na angústia, na decepção, na vergonha. Quando tudo desaparece, alguém diz: agora ele se acabou. Mas Deus estende uma corda e joga a corda: vem cá, eu ainda te amo, vou te dar uma oportunidade. Eu te tirei do lixo, trabalhei na tua vida, ainda tem algo especial para fazer. Eu não sei do que se trata, mas Deus sabe, Ele está agindo. O mundo espiritual está entrando em ação nesta oportunidade, e Deus vai ajudar alguém.
Precisamos saber que a humildade cabe em todo lugar. Eu não estou falando aqui de cobrir pecado, não estou falando isso. Mas eu estou falando que a responsabilidade não está com você. Que se estivesse com você, você já tinha matado muita gente, mas não é para matar, é para ajudar. Eu estou falando em ajudar, manter o bom relacionamento. É dar a mão de ajuda, dizer eu vou lhe ajudar. Eu reconheço que você errou, mas você não vai ser arrancado da cabeça. Amém? Dá para dizer amém? Deus vai colocar uma outra cabeça neste corpo para você prosseguir a viagem. Provérbios 15 e 33. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e diante da honra vai a humildade. Diariamente chame humildade, toma a minha frente. Eu ainda não vi na região lá do Nordeste um pé de mangueira, de jaqueira, de coqueiro carregado com as folhas para cima. Nunca vi. Sempre quando eu vejo ele carregado é assim, ó. Deus tem lhe honrado para você trabalhar com humildade. Mantendo este bom relacionamento. Hoje nós estamos numa posição de destaque, mas quem sabe amanhã, se nós não nos policiarmos, não tivermos cuidado de nós mesmos, não monitorarmos a nossa própria vida, ninguém sabe. E eu já ouvi alguém dizer, isso comigo não acontece. Eu disse, fique calado. Fique calado. Tenha prudência. Aprenda que diante da honra que Deus lhe colocou, humildade tem que estar na sua frente. Diante da honra, humildade. Não é exaltação. Ela quebra o bom relacionamento. Mas quando a gente aprende a trabalhar com humildade, a coisa vai, funciona. Eu assumi uma igreja esses anos que trabalho como pastor, servindo ao Senhor, servindo a igreja. Numa igreja que era um problema muito sério, o pastor me mandou para lá. Quando eu ali cheguei, uma irmã olhou para mim e disse, parece que o pastor regional, naquele tempo era chamado de pastor regional. Disse, parece que o pastor regional não tem juízo, mandou um menino para aqui. Porque tem coisas que só resolve se for um menino. Dá para dizer amém? Amém. E o cidadão que era diácono daquela igreja,
É um menino. Eu disse, eu vim aprender com o senhor vai ser o meu mestre. Porque tem gente que diz, olha, me respeite, que eu sou o pastor. Não, eu sou um menino, eu não era um menino. Com 24 anos eu era um menino. E bem gordo que eu era. Hoje eu sou um Tarzan. Aleluia! E me disseram aqui, pastor, não tem quem permaneça. É fogo cruzado. E eu fui orar e o Senhor me disse assim, vou lhe ensinar como você resolve esse problema daqui, para manter um bom relacionamento com todo esse povo. Aí ele me disse assim, hoje à noite você coloque uma cadeira aqui e outra aqui. E eu cheguei mais cedo, me ajoelhei, orei, pedi a direção a Deus para os hinos que eu ia cantar. Porque eu faço assim diariamente quando vou celebrar os cultos. Eu oro a Deus e pergunto, Senhor, quais são os hinos que eu vou entoar para a glória do teu nome? Não é qualquer hino, não. Bom, mas isso sou eu. É a minha cartilha. Aí o Senhor disse, coloca uma cadeira aqui e outra aqui. E quando o povo chegaram, ficaram olhando uma cadeira saliente, uma aqui e outra aqui no púlpito. Eu iniciei o culto, cantei os 3 hinos, levantei a igreja, orei, cantou os 3 hinos da harpa, fiz a leitura bíblica e disse, irmão, hoje nós vamos resolver a situação dessa igreja aqui. Porque não tem paz para quem entra, nem tem paz para quem sai. Mas a partir de hoje vai ser resolvido, porque me informaram que tem 2 mulheres que mandam nessa igreja. Aí uma cutucou a outra, é tu, a outra disse, eu não. Eu disse, é tu mesmo, a outra é tu mesmo. Quando eu vi a coisa esquentar, eu disse, eu vou explicar como é. A cadeira dessa irmã aqui é a cadeira da irmã doutrina. E essa aqui é a cadeira da irmã disciplina. Quem não obedecer a doutrina vai para a disciplina. Está resolvido? Passei 10 anos naquela cidade e o nome do Senhor o glorificado. Mantenha um bom relacionamento com os seus companheiros, com a igreja de Deus, com o seu pastor e com o santo ministério.